Olá! O ACS na TV dessa semana vai falar sobre empreendedorismo no setor de eventos e a transformação de experiências no setor corporativo. E para falar sobre esse assunto, convidamos Selene Oliveira, fundadora da iDo Eventos. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente que agradece, Mari, é um prazer. E para a gente começar esse bate-papo hoje, eu queria falar que o setor de eventos é um setor muito dinâmico, que está sempre em transformação, está sempre mudando, tem que estar sempre antenado às tendências. E eu gostaria que você começasse o programa apresentando um pouco sobre a empresa, sobre esses mais de 20 anos de mercado, como é que você criou o nome, que eu achei muito interessante, e contando um pouquinho também de como você se tornou referência nesse universo. Então, Mari, a gente começou há 20 anos naquelas ondas de casamento, grandes casamentos, eventos sociais. Então, a iDo, ela nasceu nessa vertente de evento social. Naquela época, quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar que foi muito icônico a história do Yes, I Do. Até os noivos casavam e colocavam na sola do sapato I Do, e quando eles ficavam ajoelhados na igreja aparecia o I Do. E foi daí que surgiu o nome, que se perpetuou até hoje, embora a empresa tenha tomado atualmente um ramo muito mais corporativo. Hoje a gente está no mercado, a gente ainda faz eventos sociais, sim, mas muito mais presente no mercado corporativo. Foi uma migração natural, o mercado se movimentou para esse lado, e a iDo acompanhou essa movimentação. E a iDo, ela foi uma mudança de carreira, Como que aconteceu esse salto? Como é que você encontrou esse nível, esse universo de eventos assim na sua vida? Eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa muito inquieta. Então eu já fiz muitas coisas na minha vida, principalmente no ramo do empreendedorismo. A minha primeira formação é magistério, eu fui professora, eu tive escola, muito novinha isso. Aí a primeira faculdade foi Direito. Também advoguei um pouco, depois eu fui fazer design de interiores. E dentro do processo de design de interiores, uma cliente minha me pediu para pensar numa festa que ela queria diferente para a filha dela, isso há 20 anos. E eu, como sempre, faço tudo com muita intensidade. Eu falei, gente, para eu poder fazer o projeto de decoração de uma festa, eu preciso entender de festa. O que eu vou fazer? E aí eu fui fazer todos os cursos existentes sobre eventos que havia naquela época. Não tinha inteligência artificial, Não tinha. Era na raça. E o Senac era o lugar onde a gente ia buscar essa formação. Então eu fiz todos os cursos dentro do Senac. Depois virei professora do Senac de eventos, inclusive. E aí me apaixonei por esse universo. Porque ele é um universo, como você falou, evento é muito dinâmico. Eu nunca tenho um dia igual ao outro. Todos os dias são coisas diferentes acontecendo. E isso para mim foi muito desafiador. Eu falei, então não é nada do que eu fiz até agora, não é o que eu queria. Depois de 10, 15 anos, eu sentia que eu estava muito confortável e já perdi o interesse e já pulava para uma outra coisa. O evento, ele me traz isso. Ele me traz uma novidade todos os dias, ele exige que eu esteja extremamente antenada, que eu esteja ligada em tudo o tempo inteiro. E estou aí até hoje, 20 anos. Perfeito. E você se especializou, nos primeiros anos, na parte de evento social de alto padrão, E como é que foi construir essa reputação nesse segmento, que não é um segmento muito fácil? E o que você aprendeu sobre personalização e principalmente excelência, na entrega, na produção, na organização, no pré, no pós? Então, acho que as coisas na minha vida, elas sempre aconteceram meio... É lógico que eu me dediquei muito, que eu estudei muito, mas as coisas... a maré me leva muito, E eu lembro que o primeiro casamento grande que eu fiz, uma das minhas professoras que tinham acompanhado essa minha transição de carreira, ela profetizou o que viria a ser a minha vida. Ela falou assim, Selene, ninguém começando, do jeito que está começando, pega um casamento desse porte que você pegou. E ela falou, eu tenho certeza que você vai decolar no ramo dos eventos de luxo. Ela falou, é muito a sua cara e tá meio que marcada, E eu falei, bom, é uma responsabilidade enorme. Como tudo que eu faço, eu fui a fundo, eu estudei muito, eu procurei muita referência, entreguei realmente um casamento que eu acho que foi
assim, pelo menos é o meu xodó, né? Mas foi o casamento da minha vida, era um casamento milionário, muito grande, muito cheio de detalhes. E nesse processo, como eu estava aprendendo, eu acompanhei, mas assim, cada segundo da elaboração disso. Então assim, eu visitei vários fornecedores de cada item para entender o que eles tinham para oferecer, para entender o que tinha diferente no mercado. E o resultado disso foi um evento incrível e uma bagagem de conhecimento gigantesca. E isso me aguçou, porque eu falei, gente, isso aqui é um pote infinito, né? As possibilidades que existem são infinitas. Sim. E aí eu posso, dentro desse pote infinito, eu posso encontrar a peça que encaixa em cada um, não precisa ser tudo igual. Não precisa ser como bater um bolo, né? Ai, 2 colheres de farinha, 2 de açúcar, até logo está entregue o bolo. Não. Eu posso fazer de diversas formas e posso transformar isso numa coisa única para cada cliente meu. Foi nesse momento que eu entendi que era um universo e que se eu tivesse interesse por ele, eu podia entregar eventos completamente personalizados. E aí eu acho que isso trouxe os clientes diferenciados, cansados da mesma coisa, né? Hoje em dia, a globalização é geral, lógico, está tudo na mão de todo mundo, mas as pessoas têm muita necessidade de imprimir a sua identidade nas coisas. Sim. Porque é um investimento alto de grana, um investimento alto emocional, né? E você não quer ser mais um, né? Você não quer ter mais do mesmo, você quer ter o seu. O dia, não sei se você é casado, no dia que você é casado, você quer que a pessoa lembre assim, esse foi o casamento da Mariana. Não foi da Maria, da Amélia, não. Esse é o da Mariana, não tenho dúvida de que essa festa foi dela. Tem a identidade dela. E aí a gente conseguiu atingir um grupo de alto padrão muito interessado nisso. Que tinha como investir, claro, como personalizar e que acreditava muito nessa proposta que sempre norteou a Edu e continua norteando hoje mesmo no mundo corporativo. Você comentou, né, de grandes nomes, a gente tem aqui como Gabigol, né, o Léo da dupla Vitor e Léo, o casamento do Chris Guedes. E como é que esses projetos representaram para a sua consolidação da empresa, né? Não só para grandes nomes muito conhecidos, mas também para outras pessoas. É lógico, quando você trabalha por um nome muito conhecido, isso te traz uma ampla divulgação, né? As pessoas ficam muito interessadas na vida dessas pessoas que estão na mídia, que são conhecidas. Então isso impacta a empresa? Impacta, claro, né? Mas eu digo assim que foi só mais um projeto. Tratado com todo cuidado, com todo carinho, com toda a personalização, que qualquer projeto que passou pelas nossas mãos foi cuidado. Mas é lógico que a gente não pode deixar de dizer que realmente você trabalhar com um nome famoso, a gente trabalhou com vários nesse tempo, realmente traz aquele burburinho, né? As pessoas criam uma curiosidade muito grande e de certa forma acaba dando uma visibilidade maior para a tua marca. Com certeza. Obrigada, Selene. Voltamos no nosso próximo bloco. Estamos de volta com a ACS na TV com a participação de Selene Oliveira da iDo Eventos. Selene, então a gente já falou bastante sobre eventos sociais e eu queria falar um pouco também de como a iDo se expandiu para esse mercado corporativo, né? O que sinalizou essa oportunidade, o que isso significa dentro do DNA da empresa? Hoje, como eu já te disse, a iDo atua 70% no corporativo. Isso surgiu com a necessidade das empresas, realmente assim, hoje a empresa entende que o colaborador, que o material humano é muito importante para ela. E a realidade também, essa geração nova que veio para o mercado de trabalho está exigindo isso das empresas, porque o salário é um atrativo, mas não é ele que retém o colaborador hoje na empresa. Ele tem que se sentir engajado, pertencente, ele quer outras coisas. Ele não quer só o salário atrai, né? Mas assim, o que torna realmente uma empresa uma marca empregadora vai muito além disso. E com essa demanda, a gente começou com essa questão da personalização, que a gente sempre gostou muito, tal.
a gente conseguiu trazer para dentro das empresas o conceito de que o evento, ele não é uma festa. Quando você fala evento, você pensa logo numa festa. Mas ele não é necessariamente uma festa, né? Ele é uma ferramenta, a gente usa o evento como uma ferramenta de trazer resultado para a empresa. Resultado de que forma? Na retenção do seu colaborador, transformando a empresa numa marca empregadora. Então, assim, a nossa intervenção como organizadores de experiência, a gente nem diz que a gente é organizador de experiência, a gente diz que a gente é criador de experiências estratégicas, né? Ou seja, tudo com muita estratégia. O mercado comprou essa ideia, né? E hoje, mais do que nunca, a gente está aí com a NR1, né? A preocupação com o bem-estar mental das equipes, do material humano. Então, cada vez mais a gente encontra campo para trabalhar com seriedade, com personalização, com projetos muito pensados, com muito propósito dentro das empresas. E como você mesmo disse, tem muitas empresas, diretores, gestores, enfim, que ainda encontram esses eventos como uma despesa, né? Como um custo e não como um investimento. Como é que vocês fazem para comprovar para eles que isso é um retorno mensurável, né? A gente sempre diz que o cliente ele tem que ser educado, né? E eu digo que os nossos clientes, eles passam, tirando exceções que já vêm prontos, e quando vêm prontos, ai, que alegria, que facilidade, mas não é assim que acontece. A maioria, ele tem que ser educado, né? E educado no sentido da gente provar para ele de que o evento, se ele usado como uma ferramenta, com um propósito, da forma certa, traz resultados para ele, resultados tangíveis, ele tem que entender, né? Então normalmente a gente propõe um evento e sempre fala, vamos medir regra de produtividade depois, se é a produtividade que a gente está buscando, ou vamos fazer uma pesquisa de clima, se o clima não está bacana, depois de 2 ou 3 ativações de eventos dentro da empresa, vamos ver como estava antes e como está agora. Então o nosso compromisso com o cliente é de sempre entender qual é o propósito dele, o que ele precisa melhorar dentro daquela empresa, né? E de que forma nós vamos medir para provar para ele, porque ele está no processo da educação. Tem outros que já não estão mais, já passaram, já falam, realmente, Selene, funciona, bora, vamos fazer. Vamos para o próximo. Né? Então, a gente fica mais focado no próprio evento. Agora, nesse processo educacional do cliente, para ele entender que ele não está gastando dinheiro, ele está investindo, a gente realmente tem que ter formas de medir esse resultado e mostrar para ele em números. Olha, tá aqui, foi isso que eu te entreguei de melhoria. Comprovar dados, né? Precisa. E eventos corporativos, eles também são usados para fortalecer a marca, além da parte da marca empregadora, a marca no quesito institucional também, gerar negócio, posicionamento. E aí, na prática, como a IDEO, elas ajudam os clientes a traduzir esses objetivos através da experiência, né? Com as pessoas e com os eventos, com os espaços. Então, eu sempre digo assim, que um evento sem propósito, ele é só custo. Ele só acontece, né? E se ele só acontece, ele só gastou dinheiro. Legal, muito bom, só gastei o dinheiro do cliente. A primeira pergunta que a gente faz para o cliente é: o que você pretende transformar com esse seu evento? Eu preciso entender da cabeça dele qual o objetivo que ele quer alcançar, né? Tendo isso, eu quero, sei lá, me tornar uma marca empregadora forte, eu quero uma retenção, o que quer que seja. A partir daí, tudo que a gente pensa para esse evento começa a ter um norte, que é o do propósito que a gente firmou. Então, a escolha do tipo de ativação, a escolha do tipo de experiência, a escolha do local, a escolha da gastronomia, tudo é intencional. Tudo leva a gente para aquilo que a gente programou. Então, é assim que a IDEO trabalha, por isso que fica muito personalizado, porque você nunca vai ter um propósito igual ao do teu concorrente, cada um está no momento, né? E eu entendendo o teu momento e criando algo focado nisso, o teu evento nunca vai ser igual ao do teu vizinho. São caminhos totalmente diferentes, experiências
personalizáveis, completamente né? Personalizadas. E você já atuou também na parte da Edu Eventos, né? Já atuou com a MSC, Santos Brasil, FIPS, Nita Alimentos, que são perfis totalmente diferentes entre si, né? E o que esses projetos têm em comum no processo de criação? O que muda de um cliente para o outro? Porque eu sei que você vai personalizar de acordo com o objetivo, mas como é que você faz para partir do processo de criação? Porque assim, são empresas com culturas muito diferentes. Sim. Né? E a gente tem que respeitar. Eu digo assim, quando a gente entra num cliente, eu não entro para implementar a minha cultura. Né? Eu entro para vender aquilo que eu faço muito bem, que é criar experiência e atingir objetivos, ponto, dentro da cultura do cliente. Então assim, são universos realmente muito diferentes, muito. E aí a gente tem que entender, imergir nesse universo, né? Tomar a cultura deles para nós e entregar o melhor possível, né? Entregar a melhor experiência possível, respeitando todas essas diferenças de cultura, enfim, tudo que acontece ali. E você fala muito em transformar ideias em experiências memoráveis, né? O que faz um evento ser lembrado? Muitas vezes as pessoas acham que é só aquele espaço instagramável, né? Mas não é, vai muito além disso. Qual é o ingrediente que separa assim, um evento de algo que realmente transforma? Vai muito do propósito. Exatamente isso. O que eu quero que você sinta quando você entra num evento que eu preparei. Muito mais do que um som bom, uma decoração bonita. Que sentimento eu quero que você tenha? Né? Eu quero que você sinta muito orgulho de trabalhar nessa empresa. Então, eu vou te fazer um sentimento de pertencimento. Sabe, tipo, olha, isso aqui é grandioso e é grandioso porque você faz parte, né? Então, a gente cria experiências, ativações que falem essa linguagem nesse exemplo, né, para o colaborador, né? Por exemplo, MSC, a gente fez uma festa para eles que era Juntos Movemos o Mundo, porque eles movem o mundo. Sim. Né? E cada um que está ali, desde a pessoa que abre a porta da recepção, ela passou a ser integrada nesse slogan de que juntos, não é MSC sozinha, né? São todas essas mãos abraçadas que movem o mundo. Então, isso é muito importante. Eu te garanto que as pessoas que tiveram uma experiência dessa nunca vão esquecer que disseram para ela, olha, a gente acho que é a 10ª maior empresa do mundo, né? Você faz parte disso. Eu não seria a 10ª maior empresa do mundo se você não estivesse ali. Então, assim, criar experiências e momentos que realmente perdurem na memória das pessoas. E para atingir a memória das pessoas, tem que passar pela emoção. Não tem jeito. Né? A coisa que fica só no racional, ela se perde. Quando você grava alguma coisa no coração das pessoas, você desperta algum sentimento, alguma emoção, marcou, não tem como, marca ferro, não tem como esquecer. Obrigada, Selene, e voltamos no nosso próximo bloco. Estamos de volta com o ACS na TV e aqui com a participação de Selene Oliveira da iDo Eventos. E para esse nosso último bloco, eu queria falar um pouco, né, a gente estava falando sobre eventos corporativos e vocês também atuam com congressos, seminários, convenções. E o que as empresas estão pedindo para esses eventos hoje, que acaba fugindo um pouco do engajamento, né, que a gente tem tanto falado aqui? Na verdade, um pouco de tudo, tá? Mas hoje a gente sente assim que o boom do momento, né? As empresas estão investindo muito no treinamento das suas lideranças, porque as lideranças têm que mudar o seu mindset, até para tratar com o colaborador, por toda a questão do NR1, por toda a questão, tudo que está cercando essas relações, exigindo mais respeito, mais compreensão, mais olhar atento, né? Aumentou demais os casos de burnout, sim, de afastamentos por problema de saúde mental. Então, assim, as empresas estão investindo demais em team buildings, em programas de liderança
hoje é o que está mais se vendo dentro das grandes empresas. E aí, com mais de 2.000 eventos já feitos, né, mais de 20 anos aí de empresa, se a gente tentar dimensionar o impacto que isso gera na economia, porque não é só a I-Do Eventos, tem muitos fornecedores, pessoas que são impactadas e parceiros, né, de grande nome. Então, o que essa experiência acumulada da I-Do Eventos pode trazer para a gente? É impressionante, Mari, a roda que um evento move. Assim, você fica pensando, é incontável. Num evento, em média, a gente tem um staff para cada 5 convidados. Tá? Então, significa que num evento de 300 pessoas, eu vou ter 60 pessoas na hora. Tá? Direto. Só no durante. Só ali. Fora tudo que já aconteceu até chegar naquele momento. Né? Então, você imagina que a gente movimenta uma roda da economia que ela é assim gigantesca. Isso é uma grande responsabilidade, né? A I-Do encara isso como uma enorme responsabilidade. E nesse aspecto eu queria fazer um parênteses que eu tenho muito orgulho de ser santista. E a gente faz muito evento fora de Santos, né? A empresa tomou um porte grande, a gente faz muito fora de Santos. E eu sempre digo assim que a gente está sempre na mão contrária. Eu faço questão de levar fornecedores de Santos para prestar serviço em São Paulo. A gente não fica nada a dever a São Paulo. Eu não tenho por que trazer fornecedores. Lógico que tem alguma coisa ou outra, mas assim, é muito orgulho de poder movimentar aqui a economia da nossa região. A gente tem muita coisa boa aqui, muita. Então, assim, a I-Do, ela tem muito esse olhar também de sabe, pegar esses parceiros daqui que são muito bons, né, e levar para a capital, e aí você entra em lugares incríveis em São Paulo, como por exemplo a Casa Petra, que é uma referência, e batalha para os fornecedores de Santos poderem entrar para trabalhar ali, e depois no final eles chamarem a gente e falarem assim: Selene, você tinha toda a razão, o pessoal de Santos é incrível, é competente. Então isso dá um orgulhozinho, sabe? Dá um quentinho assim. Sim. E o setor de eventos, ele foi impactado, né, na época da pandemia, e como? Mas também foi um dos que mais demonstraram um retorno muito grande, né? Principalmente com essa parte da parte interna das empresas, como a gente vê que antigamente a gente não falava. Antigamente, eu digo há 7, 8 anos atrás, a gente não falava tanto sobre eventos internos, e sim mais eventos para clientes. E o que essa experiência revelou sobre a força e resiliência desse mercado? O que mudou definitivamente nessa questão de planejamento e execução de eventos? Foi um período duro, né? Foi um período duro, a gente viu muita coisa complicada para o pessoal de eventos, mas é um pessoal, como você falou mesmo, resiliente, né? E na hora que houve essa retomada, estava todo mundo lá de novo para reassumir as suas funções e tentar de novo e voltar. E realmente isso, esses eventos internos dentro de empresa, eu acho até porque com afastamento, com as pessoas todas em home office, aquilo tudo que a gente viveu, essa necessidade, sabe, de juntar as pessoas, de trazer isso, deu uma fomentada na parte dos eventos, não tão grandes, não tão, né, mas de eventos que não aconteciam, como você falou, dentro das empresas, e isso deu oportunidade para essas pessoas se recolocarem e voltarem a ativa dentro dos eventos, né? Isso foi um ponto bem positivo. E Selene, assim, olhando para os próximos anos, né, como é que você enxerga esse setor de eventos no Brasil? Quais são os planos e sonhos da I-Do Eventos? E também queria que você deixasse uma mensagem para quem está mudando de carreira, quem pensa em empreender no Brasil. Eu enxergo com muito otimismo o mercado de eventos, porque eu acredito de verdade em tudo aquilo que eu falei para você. Eu acredito que as pessoas cada vez mais vão perceber, as empresas vão perceber que o evento é uma ferramenta insubstituível. Eu acho que essa geração que está vindo exige das empresas um posicionamento muito forte na questão do bem-estar, da valorização, do reconhecimento. E as empresas vão ter que usar dessa ferramenta.
É complicado falar disso, mas assim, que as empresas de evento que estão vindo aqui atrás da gente, que estudem, sabe, assim, que não digam que fazem por fazer, que realmente tenham um propósito, os organizadores mesmo, sabe, não só as empresas. Sim. Eu acho que também essa questão de educar é educar essa geração de organizadores que estão aparecendo aí, né, para que façam essa entrega, para que realmente usem como uma ferramenta e produzam transformação. Eu acho que esse é o grande propósito da Edu, um propósito pessoal meu, que é não passar à toa pela vida, é transformar a vida das pessoas. E esse é o grande sonho da Edu. Tudo que a gente puder enxergar e contribuir para esse mundo, para a melhora desse mundo, a gente vai querer ir atrás. Então, assim, os nossos sonhos, gente, fazer um evento na Lua, desde que transforme, desde que contribua, sim, desde que a gente consiga realmente deixar a nossa marca para ir para sempre, é isso. Muito obrigada, Selene, desejo muito sucesso para a Edu. E tenho certeza que as empresas e os empresários que estão assistindo também vão ir atrás e vão saber um pouco mais sobre esse mercado de eventos, né, corporativos que cresce muito. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui e gostaria de agradecer você também que está nos assistindo e até o próximo ACS na TV.